Depois de uma época apagada em Parma, Filippo Inzaghi está de malas feitas para a Atalanta neste verão de 1996. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Tinha 23 anos, Vasco, e ainda era relativamente desconhecido, apesar de já aparecer ali naquela Itália dos anos 90, mas esta época basicamente mudou a carreira do Pippo Inzaghi. Sem dúvida, o Inzaghi mostrou-se mesmo de forma definitiva na Série A e no futebol internacional nessa temporada em 96-97 na Atalanta. Vamos então aos números de Inzaghi na Atalanta. Pippo Inzaghi esteve apenas uma temporada em Bérgamo a representar a Atalanta, fez 34 jogos, marcou 25 golos. E foi o melhor marcador do campeonato mesmo. Chegou a ser o melhor marcador da Série A. Portanto, já falhaste na primeira, não é? Já falhaste na primeira. Portanto, o Inzaghi foi o melhor marcador daquela época, 96-97, em que, portanto, a Atalanta acaba em 10º lugar e o Pippo Inzaghi foi o abono de família neste campeonato. Quem é que ganhou em 96-97? Foi a Juventus. Foi a Juventus, muito bem. Fácil. Inzaghi foi o melhor marcador da prova, com 24 golos. O segundo foi Vincenzo Montella na Sampdoria. Que engraçado. A Sampdoria ficou mais acima. A Atalanta ficou num sólido 10º lugar. Basicamente, sim. A Atalanta era muito modesta, não é? Nessa altura, estiver ali na década de 80 até um bom período, na década de 90 era mais assim a meio da tabela, chegaram a descer divisão, não sei se ainda na década de 90, mas já no século XXI e só nos últimos anos é que tem estado quase sempre nos primeiros lugares. Sim. Até vou aqui abrir, para quem ouve este podcast e segue a imagem, nós fazemos a pesquisa in loco, por isso podem ver como é que se faz no 00 também, para perceber o histórico da Atalanta nas competições. A Atalanta, eu lembro que na década de 80 defrontou o Sporting, portanto, nas competições europeias, talvez Taça das Taças. Tem 64 participações na Série A. Em termos de palmarés, eu acho que a melhor classificação deles até foi agora em 19-20. Estes 3 terceiros lugares seguidos, nada mal. Portanto, o normal da Atalanta é estar lá para baixo. Sim. Ali a meio 40, da tabela. Anos 50, anos 60, sempre muito medianinho. Há quantas temporadas é que eles estão na Série A? Eles, agora aqui, consecutivamente, sim. Portanto, a última vez que não estiveram foi em 10-11. Portanto, estão há 12. Mas não tem nada a ver, realmente a Atalanta atual, apesar de não ser nunca candidato ao título sequer, mas é bem melhor do que esta modesta Atalanta de 96-97. Nos anos anteriores tinha ficado em 17º e, aliás, tinha descido em 94, voltou a subir em 95, 13º lugar, e depois com o Inzaghi subiu um bocadinho, 10º lugar. No ano a seguir desceria de divisão. Portanto, o Inzaghi deu aqui um boost numa Atalanta muito modesta. E o Inzaghi foi para a Atalanta para substituir um outro nome histórico do futebol italiano. Quem? Vieri? Vieri. O Vieri vai para a Juventus em 96, depois, mas o Vieri não marcou tantos golos na Atalanta como o Inzaghi. Até vou aqui ver. Nem chegou a ser titular indiscutível, ele termina bem a temporada. Ele até tido ali uma lesão e também ainda era jovem. E, entretanto, o Vieri vai para a Juventus, o Inzaghi vai para a Atalanta, e entretanto o Vieri sai da Juventus, porque o Vieri durante essa altura só ficava uma temporada em cada clube, andava sempre a saltar. Normalmente ele também tinha isso com as namoradas. Essa parte já não sabia. Não sabes? Não. O Vieri era grande galã. Pronto. O Vieri todos os verões naquelas revistas futebolísticas aparecia sempre a descansar com uma nova companhia. Nova companhia. E lá está, muito. O Vieri nessa... César Prandelli com 38 anos, era o treinador. Nessas duas temporadas, o Inzaghi vai sempre substituir o Vieri. Primeiro na Atalanta, depois na Juventus. Depois o Vieri transfere-se da Juventus para o Atlético de Madrid, em 97, e o Inzaghi vai substituí-lo. Muito bem. Portanto, o Inzaghi sagra-se o melhor marcador nesta... Sabes qual é que é o... Ou melhor, eu não sei o contexto. Eu sei o contexto. O contexto é que ele no Parma foi um mero suplente. Quem é que era o titular? Sabes? Na altura, portanto, estávamos em 95, 96.
O Asprilla na primeira metade da temporada estava lá, mas sai para o Newcastle ao meio dessa temporada. Tudo o que é Newcastle já vi que tudo Minas. Eles tinham o Zola e tinham o Stoichkov. Olha, não sei se eram mesmo essa muito dupla. Bem. E ainda o Alessandro Melli, pois não, nessa altura estava sempre. Mas era Stoichkov e Zola. Mas eu tenho a ideia que o Parma nessa temporada também não esteve tão forte como era comum na década de 90. Olha, ver a classificação. 6º lugar. Mais ou menos. Não é mau, mas... Quartos final da Taça das Taças... Mas essa não é a melhor temporada do Parma. Na década de 90, o Parma muitas vezes até lutava pelo título. Já estava lá o Fernando Couto. O Fernando Couto já é a segunda época dele no Parma. Muito bem. Ora bem, voltamos ao Inzaghi. Estávamos a falar do Inzaghi. Portanto, ele no Parma, as coisas não lhe correm nada bem. Sim, mas ele chega ao Parma depois de uma grande temporada no Piacenza. Ainda na Série B. Na Série B, exato. Portanto, ele é o grande abono de família do Piacenza, que sobe de divisão em 94-95, e isso abre-lhe as portas do Parma, que na altura dá o que agora corresponde a 3 milhões de euros. Sabes por quanto é que ele, um ano depois, foi para a Atalanta? Portanto, foi comprado por 3 milhões. Ele deve ter desvalorizado. Desvalorizou. 1 milhão. 90 mil euros. Foi mesmo uma coisa simbólica. 90 mil euros. E o Parma a pensar, pronto, estamos a despachar este. É isso, vai embora. Aqui não se pode falar de extracomunitários, mas olha, vai lá. E depois, passado um ano, melhor marcador da Série A, sabes por quanto é que ele foi? Para aí uns 9 milhões. 10 milhões de euros. Ou seja, valorizou 100 vezes mais. É incrível. 100 vezes mais. É incrível. É muito e ele acaba já a temporada na Atalanta, 96-97, já na seleção italiana. Pois, é isso que eu há pouco ia ver, e depois acabei por não ver. Portanto, eles, no famoso torneio de França em que o Roberto Carlos marca aquele livre. Sim. Aquilo foi tipo o quê? Foi um torneio... Taça das Confederações? Era conhecido pelo torneio de França, como a França ia organizar o Mundial no ano seguinte, em vez de ser uma Taça das Confederações, reuniram-se a Itália, a Inglaterra, a França e o Brasil, acho que eram os 4. Ok. Mas pronto, era um torneio amigável. Na altura havia assim muitos torneios amigáveis. Vou já aqui ver, e o Inzaghi acho que se estreia nessa competição. Com o Brasil, 3-3. E ele entra, a primeira internacionalização dele. Eu não sei se na altura ele já tinha assinado pela Juventus, mas ele vai lá como jogador ainda da Atalanta. Sim. Curioso que a primeira vez que ele marcou pela seleção só foi em 98, depois do Mundial, que ele jogou. Ou seja, ele passou aqui uma seca. Era suplente do Vieri. Ele, no fundo, o Inzaghi, eu tenho sempre essa ideia, que em termos de seleção ele era sempre suplente. Não é? Ele foi suplente em 98. Ele foi suplente do Vieri em 2000. Em 2000 havia ali vários jogadores. Em 2000 ele começa como titular, que ele até marca no primeiro. Em 2000 sim, mas depois havia o Montella, o Montella estava bem. E o Del Vecchio. Eu acho que ele perde a titularidade na reta final, mas eu acho que ele começa como titular. Mas durante muitos anos, entre 97 e 2004, ele é sempre suplente do Vieri. O Vieri era a primeira opção. Depois o Vieri começa a cair de forma e também com lesões. E quando se esperava que fosse o Inzaghi, surge o Luca Toni, que nessa altura também marcou imensos golos, e o Inzaghi volta a ser suplente, e depois também começou a se aproximar da reta final. Porquê que ele não veio ao Euro 2004? Estava aqui a ver. O Inzaghi? Deve ter tido alguma lesão aqui, não? Eu sei que ele em 2004, 2005 teve uma lesão grave. Agora não sei se em 3-4... Porque eu recordo até há pouco tempo ver um... Eu lembro que a Itália que veio jogar ao Euro 2004 era super debilitada, não é? Aliás, o Cassano era a estrela. Não era super debilitada, atenção. Se tu fores ver o plantel daquela Itália... Pois, se calhar estava só a começar o que depois aconteceu 2 anos depois. Tinha o Vieri, tinha o Totti, tinha o Del Piero, tinha o Pirlo, tinha o Cannavaro, tinha o Nesta, tinha o Buffon. Eu não estou a dizer que era super debilitada em termos de nomes. Eu estou a dizer que em termos de... forma até dos jogadores. Eu tenho clara sensação, na minha memória, que já não é também grande coisa, que a Itália tinha um monte de jogadores em subrendimento. Eles vieram cá... O europeu para eles correram mal. Mas eu lembro o jogo contra a Suécia, que eles empatam 1, que acaba por ser o jogo que termina para eles não se apurarem. Ainda gol do Ibrahimovic, exatamente. Toque calcanhar. Eu tenho a ideia... Pronto, agora a memória muitas vezes atraiçoa-nos passados estes anos todos, mas eu tenho a ideia de, pelo menos na primeira parte, a Itália ter jogado muito bem e poder ter resolvido fácil o jogo nessa primeira parte. Mas sim, durante o europeu, a maior parte o Vieri não marca nenhum golo, o Totti cospe num adversário
Pois foi. Logo no primeiro jogo e nunca mais joga até a final do torneio. Pronto, tinha o Cassano a aparecer e nem me lembrava do que o Inzaghi nem tinha participado. Tinha o Corradi, eu lembro que o Corradi estava lá. Que era do Udinese, não era? Corradi. Nessa altura devia estar na Lazio e depois vai para o Valência. Pois é. O Corradi jogou na... Quando o Ranieri volta ao Valência, vão alguns italianos com ele. Bem, vamos lá para trás. Pippo Inzaghi faz uma fabulosa temporada a nível individual, numa Atalanta muito modesta. Esta era uma Atalanta, eu há pouco tive a ver. Sim, mesmo em termos de nomes, o mais famoso era o Lentini. O Lentini, que estava emprestado para aí, não? Ou já tinha saído do Milan? Eu diria que ele já tinha saído do Milan. Tinha o Domenico Morfeu a aparecer. Esse também é um bom jogador. O Joaquim Persson, o sueco. Angelo Carbone. Isto não é o Carboni. Depois não é o Carboni, que estupidez. Não tinham praticamente. E não tem nenhum defesa sul-americano. Luciano Zauri. Zauri. Lembram disto? Jogou muitos anos na Lazio. Era uma equipa com muito pouca qualidade individual. Mesmo o Lentini era famoso, mas depois do acidente a carreira dele teve sempre a cair. Mas ele forma, acho que a dupla atacante era mesmo Lentini e Pippo Inzaghi. Domenico Morfeu, Massimo Carrera, ok. Pronto, tem aí alguns nomes, mas vou-te dizer, para aquelas equipas de Itália daqueles anos, fraquinha, não é? Esta equipa era muito fraquinha, muito candidata a descer. E não desceu muito por causa do Sr. Pippo. Sim, do Sr. Pippo. Deixa-me aqui só abrir para ver o desempenho dele jogo a jogo. Portanto, vamos aqui ver os tais 25 golos que ele marca, notável realmente, e acaba aqui muito bem. Faz um hat-trick à Sampdoria. Olha, foi expulso uma vez contra o Milan, curiosamente. Mas a época dele é muito constante. Portanto, a maior seca que ele tem são 4 jogos sem marcar. O que, atenção, estamos a falar de um jogador da Atalanta. Em jogos que a equipa também perdeu, não é? O que era perfeitamente normal. Mas, Jesus, é impressionante a quantidade de jogos em que a Atalanta marca um gol e é ele. Ou seja, portanto, 1, 2, o abono de família. 3, 4... É daquelas temporadas em que um jogador marca quase a totalidade dos golos. Sim. Sem esse jogador, provavelmente o clube descia. Meu Deus. Mas estás a ver, estamos a falar novamente do mercado 96-97. O tal. Que temos falado tantas vezes, só que lá está o Inzaghi, contrariamente a muitas outras estrelas desse mercado, a transferência dele não foi nada badalada. Espera aí, isto é impressionante. Eu estava aqui a ver, olha. Jornada 1, a Atalanta não marca. Jornada 2, a Atalanta empata 2-2. Ele marca os 2 golos. Jornada 3, perde 4-1. Ele marca o golo. Jornada 4, empata 1-1 contra o Inter. Ele marca o golo. Jornada 5, perdem 3-1. Ele marca o golo. Jornada 6, perdem 2-0. Portanto, não há. E depois, jornada 7, ganham a Lazio, a primeira vitória da temporada. Ele marca um golo. E depois alguém, finalmente, daquela equipa, foi o Lentini, marcou... Ou seja, só à 7ª jornada é que um jogador que não Inzaghi marcou. Impressionante. Realmente, esta aqui é engraçada. Está aí justificado o porquê dele ter terminado a época na seleção e ter sido transferido para a Juventus. Exatamente. A Juventus não perdeu tempo. Então... E essa Juventus, nessa altura, a Juventus é sempre uma equipa muito forte, mas nessa altura, se não era a melhor equipa europeia, andava lá perto. Eles perdem a final em 97 e também em 98, já com o Inzaghi. Eu confundo sempre a final de 96 e a de 97. Eu sei que nas duas teve o Paulo Sousa, mas nunca sei se foi o Dortmund ou se foi a Juventus primeiro. Primeiro a Juventus ganha em 96 e depois ganha o Dortmund em 97. Exato. E a Juventus faz aí uma sequência de 3 finais consecutivas da Champions, ou seja... Que depois a outra é com o Real Madrid, não é? 97, 98, o golo do Miajtovic. Também transferida em 96-97. Ou seja, esta Juventus, obviamente, não era campeã da Europa, não é? Acabou por perder a final, mas era vista mesmo como a melhor equipa da Europa, porque estava a dominar quer o campeonato italiano, apesar de ter perdido o título em 96, mas em 97 dão até 6-1 ao AC Milan, em pleno Giuseppe Meazza. Era uma máquina de jogar a bola, ou seja... O Inzaghi vai para uma das melhores Juventus da história. E tem um impacto imediato, porque sim. Portanto, depois da Atalanta... ele fica lá até 2001, não é? Na Juventus. Fica até 2001. Portanto, ele na Juventus, ele faz 4 épocas, 3 delas com mais de 20 golos. Sendo que a melhor época é a primeira, em que ele marca 27 golos. Aliás, na temporada dele, só
2002, 2003, já no Milan, a campanha do Milan campeão europeu, é que ele marca mais gols. Aqui faz 32, impressionante. Mas este impacto na Juventus foi imediato. Eu lembro que ele marca um hat-trick nos quartos de final da Champions contra o Dinamo Kiev, logo na primeira temporada. Em 98-99, Ibiza contra o Manchester United, apesar de eles terem perdido. Ou seja, sempre foi um jogador que, como já temos estado na Atalanta, que aparecia nos grandes momentos. Olha para esta equipa da Juventus, era uma em 97, 98. Peruzzi, eu vou dizer. E eu acho que por acaso a equipa de 96, 97 ainda é melhor? Até é melhor do que essa. Porque quem é que tiras? Portanto, metes o Vieri e tiras o Pippo Inzaghi. Eu tenho. O Paulo Sousa já não estava lá. O Boksic ainda estava em 97, 98? Não. Pronto. Então quem eram os avançados? Os avançados. Del Piero, Trezeguet. Sim, aqui era Del Piero e Inzaghi. E tinham que o Amoruso, claro. Amoruso e havia o Daniel Fonseca, aquele uruguaio. O Zalaia estava a aparecer, mas aqui acho que ele nem contava. Sim. Padovano, Jesus. Pois o Padovano e o Amoroso são aqueles que estavam sempre lá no banco de suplentes das Juventus. Exato. Portanto, vamos dizer Peruzzi na baliza, depois Gianluca Pessotto e Marco Giuliano nas alas, isto aqui não está muito bem, Birindelli e Paulo Monteiro. Era o Birindelli. O Birindelli na ala exato, e o Giuliano no centro. Depois Didier Deschamps, Angelo Di Livio e António Conte, depois Zidane, Inzaghi e Del Piero. Sendo que a meio dessa acho que é a meio dessa temporada que vai o Davids para a Juventus. Ainda está aqui Edgar Davids. Exato. Está a aparecer o Tacchinardi. Porque o Davids, eu acho que na final da Champions, que já está no 11. Mas é uma contratação ao meio da temporada. Tenho a ideia que ele no Milan... Já falámos dele, não já? Já falamos do... Foi do Seedorf. Falamos do Seedorf. Provavelmente teremos tocado no Davids ao falar no Ajax em que eles surgiram. Depois havia o Dimas, já nem me lembrava do Dimas. Pois o Dimas já era a segunda época. Mas o Dimas nessa temporada até tenho a ideia que ele começou a titular, depois é que começou a perder a titularidade. O Dimas vai meio da época anterior. Ainda havia o Torricelli e o Ciro Ferrara também. Que grande equipa. Sim, lá está. Os Juventus na segunda fase da década de 90 era fortíssima. Pode não ter ganho 2 Ligas dos Campeões, melhor, perdeu 2 finais da Liga dos Campeões, mas era a melhor equipa da Europa. É um bocadinho como este Manchester City, que também já tinha perdido uma final, tinha estado nas meias finais e agora ganhou, mas mesmo não ganhando, quase toda a gente já considerava o City a melhor equipa da Europa. Essas Juventus era exatamente a mesma coisa. Pois é, meus amigos. E ainda tinha o Zambrota, provavelmente já estaria por lá. Ainda não. Ainda não? É 97, 98 ainda não está lá? Acho que ainda não está lá. O Zambrota, não, ainda não está. Olha que ele pode não estar como defesa, porque ele começa... Não, eu sei, ele era médio. Não, mas não está ainda. Deve ter sido só porque se tinha a ideia do Zambrota já ter ido para lá. Pois é, vocês que provavelmente não sabiam, mas o Pippo Inzaghi esteve na Atalanta e foi, cuidado, uma passagem daquelas. E portanto, está contado o nosso episódio, a nossa história desta semana, neste podcast que vocês já sabem, só de 00 aberto. Voltamos na próxima semana. Voltem connosco. Até lá.